Continuando com Sol, conjunção Netuno e Júpiter com Quirón, em Áries. E também contando algumas histórias interessantes que têm a ver com o conhecimento do mapa astral e as chamadas paixões, não? Amor à primeira vista. E é muito interessante refletir, não? Como nós temos sempre a maioria de nós, uma esperança aberta para um encontro que vai nos conduzir à felicidade plena, com o qual nós vamos fazer coisas que até agora não fazemos, como se a vida tomasse um sentido ao encontrar uma determinada pessoa. E você pode encontrar explicação nesta sensação quando você passa a estudar, por comparação, os mapas de estas pessoas que se encontram e que ficam felizes e os desenhos humanos. Porque o que acontece? Segundo a mecânica do desenho humano, que tenta explicar a maneira em que nós funcionamos, nós, como espíritos, nesta experiência de evolução no corpo, funcionamos através de determinados centros energéticos, alguns deles já centros de consciência, esses centros que nos permitem um autoconhecimento, uma identificação da manifestação, e estes 9 centros que nós possuímos, eles são ativados pela posição dos planetas no mapa natal, e é um mapa natal que se deduz desse mapa natal, querendo refletir o ancoramento do espírito, no momento em que ancora o espírito no corpo, 88 graus antes do Sol natal. E por estas ativações dos centros energéticos que correspondem aos chakras, elas dependem do posicionamento nos hexagramas ou nos graus zodiacais dos planetas no céu de nascimento. E o que acontece? Aí você pode ter alguns destes centros ativados pela posição dos planetas, e estes centros se unem uns aos outros através de canais. Em termos astrológicos, seriam os aspectos. Observa que os planetas, quando se estão movimentando um com relação ao outro, formando uma trajetória de um círculo, ele passa por vários ângulos em relação ao meio, e só quando faz uns determinados ângulos é que rola uma energia conjunta entre esses dois planetas. Isso é muito louco, não? E em dependência do ângulo, a energia é uma ou é outra. Por exemplo, quando o planeta está em conjunção, que unem
simbioticamente suas energias através do hexagrama ou o grau zodiacal em que ele se encontrar, não? Ou quando ele está em quadratura, que é o ângulo de 90 graus, que se você vai ver no movimento circular, um está se movimentando em uma direção e o outro na outra direção, em uma direção perpendicular. Então, esse ângulo é um ângulo de passagem, de frição, de nascimento de uma qualidade nova nesse ciclo que está sendo gerado, que pode até negar ou se tensionar com a qualidade inicial. São as surpresas dos nascimentos. Da mesma maneira, os centros energéticos eles são ligados por canais. Claro que deve ter todo tipo de canal, mas tem uns canais pelos quais rola uma energia fluente e que se torna isso uma habilidade da pessoa, um dom da pessoa. Por exemplo, eu tenho o dom de reunir conhecimentos, manejar eles, ver aquilo que é fundamental e que pode ser de interesse para a minha comunidade. Então eu faço isso com eficiência, eu faço isso com automaticamente, mas como ele está relacionado com algo que eu identifico e vejo que é útil, então é uma coisa assim que é só para ser por todos os lados, não? Porque eu estou conseguindo fazer uma coisa que é uma potencialidade minha. No entanto, eu tenho por exemplo, o chakra, que tem a ver com as emoções, e o chakra que tem a ver com o ego aberto. E antes eu falava muito, quando eu falava de mim, que eu sou Sol, conjunção Plutão, na casa 8. Desta forma, eu não tenho nenhum interesse mesmo pela minha personalidade. Tem uma menina que está entrando portuguesa nova, que fala assim, mas com tudo isso que você fala, como tem tão poucas pessoas escutando o que você fala. Ele falou, porque eu não tenho nenhum movimento meu de divulgação. Eu não faço questão nenhuma de divulgar, de transmitir aqui, de dar entrevistas lá, de que seja reconhecido isto ou outro. Porque eu, quando nascia, tinha só Plutão na casa 8, e Plutão é o deus do inferno, do interno, é Shiva. E é o rei, podemos falar assim, das sombras. Então, de certa forma, essa situação, um pouco o mito de Proserpina, não? É o sol que é sequestrado pelas sombras, que brilha na escuridão, que brilha só para quem está prestando muita atenção. E por exemplo, quando ia a fazer uma entrevista no teatro que eu estava, entrevistava a todo mundo menos a mim. Era difícil que a pessoa viesse a me entrevistar. As melhores cenas que eu fiz no teatro, e teve algumas assim que eu achei assim brilhantes, e falei para o cara que estava filmando, e aí, Gorogo, filmou? Ele falou, porra, fiquei vendo. Se você vai ver, por exemplo, eu meti 20 anos no Teatro Oficina. Tem poucas fotos minhas lá, tem
Então, tem algumas situações que, quando você conhece e você entende como é que ela funciona, você se liberta do sofrimento que ela traz. Porque o caso, a maneira de se resolver o meu aparente trauma de não reconhecimento é entender que eu, na verdade, não quero ser reconhecido. Eu não estou aqui para ser reconhecido. Eu estou aqui para canalizar, atuar, transmitir aquilo que tem que ser dito para determinadas pessoas. Que são a pessoa que me escuta um dia, que me escuta outro dia, que me escuta aqui. É decir, eu não falo no plano aberto. A pessoa, para poder entrar em contato comigo, é muito específico. Já faz 20 anos que me acompanha, 30 anos. E aí, quando é para não me acompanhar ou não me escutar, simplesmente me esquece. Não, me mantém no coração, oh, puta, eu adoro esse cubano e tal, mas não escuta. Assim, nós somos o povo do oculto, o povo de Plutão, o povo onde não importa a publicidade, o contrário disso. A publicidade é ruim, porque atrai pessoas que não estão ligadas na sintonia, na ressonância, e aí faz perder tempo, fazendo perguntas desligadas, sem se ligar na energia, e não dá para ir onde tem que se ir. E estamos falando disso porque quando, por exemplo, eu encontro uma determinada pessoa que tenha o centro emocional definido, o centro do ego definido, eu, na carona, vivencio este centro que, para mim, longe deles, não são ativados. Então, por exemplo, eu, junto do Zé Celso, junto do Marcelo Drummond, da Leona Cavalli, de todos esses meus companheiros atores do Teatro Oficina, conseguia uma realização pública muito prazeroso e para mim muito desconhecido. Para mim uma coisa assim que eu nunca teria força para fazer. A minha cena, por exemplo, que eu fiz lá nas Bacantes, fazer ela sozinho, querer fazer aqui agora. Ali era um transe coletivo que me permitia uma potencialização do meu desenho que eu não encontro sozinho. Então, desta maneira, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, que te ativa, se você não tem ativado o teu centro emocional, te ativa o teu centro emocional, você, ai meu Deus, mas como eu consegui falar com a pessoa toda na madrugada? Imagina tu que eu me sentia à vontade para abrir meu coração e para falar tudo, coisa de que nem eu me lembrava mais, e eu falei. Ah, isso significa que é um centro emocional definido que pá, te ligou e tchum. Nossa, mas pero ai, como eu amo, como eu quero. É uma pessoa que te abriu o canal da emoção. Ou se você tem o centro do ego sem potencializações planetárias ou sem canal nenhum, e você tem uma pessoa que te liga, que te liga, que te liga, não, eu estou entendendo o meu valor, eu estou entendendo por que não, que é o que eu tenho que fazer para sair dessa escuridão, para sair desse estado
é labiríntico, esse estado oculto, porque eu também tenho direito a ser reconhecido. Cecília, eu estou viajando na conexão desse outro eu definido que me permite essa conexão comigo mesmo. Por exemplo, quando você vê o canal da sexualidade, que é outra coisa. Casamento ele tem 50 setores. O do sexo é um. Nesses casamentos últimos da humanidade que nós estamos praticando, tem essa condição de que o casamento tem que ter todos os setores. Então, o homem tem que ser bom amante, bom amigo, bom companheiro, bom tal. A mulher tem que ser todos os setores. Né? Isso é uma coisa a ser discutida lá na nova era. Não? esse tipo de realmente de casamento que nós vivemos até hoje, ele vai mudar muito nos próximos anos. Mas existe a porta do sexo, existe a porta do tesão, existe uma porta do tesão do homem à mulher tesão, não? Que liga com todo mundo, e existem as portas específicas que ligam a determinadas pessoas a partir dos posicionamentos planetários, nos signos, nos hexagramas e os aspectos que eles fazem entre si, tendo em conta também o posicionamento por casa. Então, na verdade, nós podemos ter um conhecimento mais profundo de como nós funcionamos e como é que cada um destes centros, cada um destas funções planetárias, que ferramentas, que riquezas elas possuem, que nós podemos desenvolver. Porque é importante saber que você não é o seu mapa, isso está errado. O mapa são potencialidades celestiais que você tem à tua disposição para você desenvolver na luz do Espírito, da consciência. Quando você ainda não está acordado, isso tem uma programação independente, autônoma, que teu software ele faz e que determina essa personalidade que você fala, eu sou, isso que está aí. Mas se você for mais profundo, você vai ver que isso que você fala que é o primeiro projeto a partir de tua mandala de nascimento. E é um projeto que foi feito pela inteligência do teu software, do teu ego. Mas quando você se autoconhece e você se auto-observa e você conhece como que a máquina funciona, aí você pode reprogramar. Você pode reformular. Quem é que manda em você? Quem é que manda? Agora está mandando a máquina. Ela funciona automaticamente. Ou já você está observando isso aí, está falando, eu vou ter que mudar essa programação. Vamos mudar, vamos ter a delícia de ser dono de nós. Vamos agir não é na genética, nem
nas potencialidades e como usa. Como usa. Então, saber como funciona, né, primeiro, e depois como usa. Alegria, besito, que eu vou atender agora. Besito.